Olá, a intenção desse vídeo é explicar algumas particularidades na criação do perfil e também na configuração de cores, né, de perfis de entrada e todos os outros parâmetros para nós alcançarmos objetivos dos nossos clientes, que é a reprodução da cor do jeito que eles estão acostumados a fazer. Então, vamos começar a criação de um perfil, lembrando, né, que com o Print Factory é aberto, você entra aqui no perfilador de cores, né? O modo de criação de perfis. E nós vamos começar a criação de um novo perfil. Bom, aqui nenhuma novidade, né? Vamos colocar, já temos o equipamento que eu tinha colocado já a 1802. Vamos colocar aqui o CMYK. Vamos fazer assim três passadas, no caso os 360 por 1800. Três passadas quality e a família de pontos, as três, tá? Tanto o pequeno como o médio como o grande. Nos parâmetros de cor, sempre lembrar que nós temos que inverter a ordem aqui das cores, senão não vai funcionar. Se eu não me engano, era o yellow, depois vinha o magenta, na sequência vinha o cian e logo na sequência o black. Tá ok? Vamos identificar as cores aqui. Bom, isso quando a gente não fizer essa correção através do Color Base, tá? Então, se nós não formos fazer essa correção no Color Base, então nós vamos pegar aqui e vamos deixar do jeito original, tá? Depende muito daquilo. Aqui no Brasil, nós definimos que a ordem das cores será essa daqui, tá? Foi o que a gente configurou, tá? Bom, vamos falar sobre difusão e sobre o ganho de ponto. Eu já provei para vocês na DTF que quando se trata das nossas placas Ronson, né, a nossa eletrônica Ronson, o ganho de pontos não muda nada. Praticamente quem define a área de cobertura de uso do ponto pequeno, do pequeno para o médio e do médio para o grande e a intersecção deles, tá? É a eletrônica e o firmware da máquina. Isso aqui você pode colocar o valor que você quiser, que não dá nenhuma diferença. Tanto que eu tenho até uma referência para mostrar aqui. Por exemplo, deixa eu minimizar aqui. Então, aqui praticamente eu criei com FM de 60, o FM de 100, e vocês podem notar que a cor não mudou, entendeu? Então, aquela questão de você conseguir meios tons e tudo mais, praticamente foi de água por água abaixo. Então, você pode ver aqui que o cian também deu 49, o magenta, desculpa, o cian deu 43, certo? Então, praticamente não mudou nada. Teve algumas aproximações matemáticas aqui, mas esse é um valor muito pouco para definir, né? E, bom, mas a difusão sim fez diferença, tá? A difusão, na hora de montar as cores, nós notamos até aqui pelo preto, tá? Aqui, voltando um pouquinho aqui na de 60, que é a nossa referência, nós conseguimos praticamente um pouquinho, pouca diferença, né, com a difusão, mas logo se nota nas curvas que, se nós precisamos alcançar um tom mais forte, eu recomendo usar ou a Error Diffusion, que é essa a ED, que ela está lá no software como ED, ou então a SO, que dá o mesmo resultado, tá ok? Certo? Que dá o mesmo resultado. Então, praticamente, como houve maior correção, significa que o ganho de ponto dessa difusão é um pouco maior, tá? Levando em consideração também o preto, né? Se nós formos colocar aqui, ó, o preto deu 18,8 e aqui, se você for analisar, ó, deu 19,1. Claro, a diferença é muito pouca, tá? E depois da linearização, mas aonde dá a maior cor, eu escolho, tá? Mas é um ponto muito importante.
isso aqui, usar a difusão Error Diffusion ou a difusão SO, nós só vamos usar se algum cliente ou alguma situação necessite de maior cobertura e nós não estamos alcançando uma determinada cor. Porém, isso também é uma coisa bastante relevante na hora de escolher o modo de operação, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, né? Que essas referências aqui, elas têm valores mínimos, né? Quais são os valores mínimos? São aqueles valores mínimos que eu expliquei já para vocês da tabela que eu usei até para montar a tinta Diamond nossa. Então, se você olhar aqui, vamos minimizar isso aqui. Então, o Yellow precisávamos de um mínimo de 88, conseguimos 86, significa 2 acima, então nós temos folga. O, perdão, o magenta 49, nós precisávamos de 52, então estamos com um acima, tá? O cian, precisávamos de 40 de luminosidade, 43, estamos aí um pouco mais abaixo, nesse caso aqui, mas nada assim muito preocupante. Por quê? Lembrando que essa correção, você viu que ele baixou 80, aqui a carga de tinta para 86, significa que o nosso tecido ele já é um branco azulado. Então, como a função da linearização que nós vamos fazer no próximo passo é deixar todos os canais com o mesmo percentual de cobertura e conseguir um tom de cinza perfeito, então nesse caso aqui, o software automaticamente foi lá e tirou um pouco de cian, certo? Porque o tecido é azulado. Nessa situação, o tecido é azulado. Sendo assim, eu também não vou mexer, porque é a função do espectrofotômetro fazer isso. E o preto, é claro, né? O preto nós conseguimos 19,1 dos 15, né? Quanto mais próximo de 15, melhor. Tanto é que a nossa tinta Diamond está dando 16, da Mongoose deu 14, né? Mas aqui o preto, por exemplo, se a gente for comparar com a difusão ED, Error Diffusion, por exemplo, o nosso o nosso Yellow deu 86, tá? O Cian 49 teve uma melhor correção ainda, né? Ele fez a adaptação em relação ao branco para se conseguir os tons de cinza, tanto que subiu um pouquinho mais aqui. O magenta, perdão, o Cian está em 43, continua a mesma coisa, porque o tecido é branco. Eu estou falando do Yellow magenta 52 para 49, tá? Então ficou tudo certo. Isso, tá? Essas amostras todas foram tiradas do mesmo tecido. Isso confirma que o tecido ele tem um branco, a alvura do branco não é tão branco assim, vai tendendo para o azulado. Tá? Então, por isso que houve essa compensação aqui no cian, tá? Que praticamente foi a mesma em todos os canais, tá? A diferença foi muito pouca, tá? Então, se uma tinta não alcança esses mínimos de cian, magenta e yellow, aí nós temos um problema. Nós temos que pegar e procurar um ponto de operação que alcance pelo menos esses mínimos, porque com esses mínimos que nós temos aqui, é garantido que nós vamos conseguir alcançar as secundárias do CEMIC. E o preto a gente pode fazer calçado depois, tá? Muito bom. Então, vamos dar sequência. E só para complementar, a SO também foi uma difusão muito boa, aonde a gente conseguiu um preto também de 18,8, tá? Mas vou te falar que entre a Error Diffusion e a SO, eu deixaria a Error Diffusion, que era melhor, vamos dizer, a difusão mais próxima de um estado estocástico, vamos colocar assim, tá ok? Então, seria basicamente isso. E claro, e sempre, se a gente tiver algum tipo de salto na linearização, ou seja, a curva não esteja suave, aí nós trocamos a difusão, que a FM resolve muito bem, ou buscamos uma ED, uma SO, para tirar aquele salto, aquele dente que ficava na curva. A curva tem que ficar suave, como está aqui, tá ok? Então, isso aqui era para esclarecer a questão tanto do ganho de ponto, né? Que é uma parte importante aqui da criação do perfil,
o ganho de ponto, que para nós pode colocar o valor que quiser, que não está mudando nada, e a difusão sim, tá? A única difusão que a gente não usa é essa daqui, porque essa daqui seria mais. Bom, eu vou fazer um vídeo especialmente falando sobre essa difusão depois. Nós vamos criar em FM nesse caso, porque todas as cores chegaram no mínimo necessário e basicamente encerramos o ponto aqui. Aqui na curva de cor, praticamente nós vamos ver a resultante, né? E até onde, por exemplo, daqui até mais ou menos os 30%, nós temos o ponto pequeno, depois o ponto médio começa aqui dos 30% ou 40%, aqui nesse gráfico não mostra muito, mas ele vai até mais ou menos os 50%, e dos 50% até os 100% está usando o ponto grande. Tá ok? E aí a soma dessas três análises, dessas três curvas, né? Nós temos uma reta de controle de 0 a 100%. Tá ok? Muito bom. Esse é o ponto inicial que a gente tem sempre para analisar. E agora nós vamos criar o perfil propriamente dito. Eu vou chamar aqui de treinamento, né? E aqui eu posso colocar vamos colocar a, o DI Fit, como por exemplo, né, com a resolução de três passadas, tá? Importante usar como sublimação é, anular a linearização da impressora para criar uma curva de linearização, né? Nós vamos fazer a etapa de linearização e não vamos pulá-la, tá? E imprimir a borda de aquecimento. O que que é a borda de aquecimento? A borda de aquecimento é basicamente por exemplo, quando eu criei essa função, ela foi para nós analisarmos se o cinza, depois da linearização, realmente ficou cinza. Entendeu? Então, vocês vão ver que no momento que a gente bate essa primeira amostra, o que que acontece? Ele vai lá e vai fazer uma coisa marrom como a borda de aquecimento, porque as tintas não estão equilibradas, a linearização não foi aplicada. Então, eu recomendo ativar, apesar de gastar mais material, mas é uma coisa que vai te garantir no final se o cinza ficou cinza no tecido, tá ok? Então, vamos colocar assim dessa forma e vamos dar sequência, tá? O espectro fotômetro podia ter sido configurado anteriormente, né? Eu vou até minimizar essas janelas aqui do fundo, porque nós não vamos precisar mais delas para essa parte, tá? E aquele negócio, vamos ligar ao aleatório, né? Porque o aleatório, o que que ele faz? Ele vai colocar também aquelas barras de gerenciamento de controle de cobertura, tá? Que na verdade é o limite de tinta que o pessoal costumava fazer manual, tá ok? Aqui nós sempre vamos deixar a carga de tinta no máximo enquanto não tivermos problemas de escorrimento ou sangramento. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou configurar o espectro fotômetro, né? Não tenho aqui nenhum configurado, mas vou deixar o que eu vou usar aqui para criar esse pseudo perfil, né? E vou fazer a impressão da referência. Então, eu vou imprimir a referência, tá? Muito bom. Aí, no motor de RIP, eu vou analisar o que foi feito, tá? Olhando de uma forma bastante direta, vocês vão ver que o software ele criou a borda de aquecimento que eu falei para vocês, né? E do lado ele criou aquela escala desde 10 até 100% de cobertura, aonde nós vamos verificar se não há problema de escorrimento, sangramento, certo? E nem também aquelas contaminações de supersaturação, tá ok? Se não há nenhum problema desses nessa condição, você deixa tudo em 100%, porque a função do espectrofotômetro aqui é exatamente aplicar o corte de tinta ideal. Tá ok? Caso contrário, se você baixar, vai dar erro. No final, o delta E de finalização do perfil vai ficar muito grande e o software vai te falar que existe o corte de tinta não foi correto. Tá ok? Então vamos deixar do jeito que está aqui e vamos fazer. No caso, eu não tenho o espectro aqui agora, mas eu vou fazer a importação dos valores de um perfil que eu já tenho aqui. Então, eu vou importar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse daqui de três passadas, tá ok? Fiz a importação,
vamos para o próximo passo. E aí, o yellow, né, o amarelo ficou em 83, o magenta ficou em 46, né? O azul ficou em 39, ou seja, olha que interessante. Nesse tecido que foi feito esse perfil aqui que eu peguei como para copiar dados, o tecido já não era tão azulado, tá? A gente vê que não houve correção, ou seja, não ficou acima dos 40, né? Porque aqui é uma escala reversa, né? Quanto menor o valor, certo? Significa que mais forte, mais luminosidade tem a cor, nesse caso, na coordenada do ciano. E o preto, né, tá com 18,89, já em 100%, não tem muito o que fazer. Tá? Poxa, Marcelo, e depois para brilhar um preto? Ó, não tem problema, depois você pode fazer o preto composto na última etapa do jeito que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Muito bom. Com isso, nós vamos certificar que as curvas, né, estão corretas, né? Nós temos aqui uma pequena ondulação, porque eu lembro qual que é esse tecido aqui. Se eu não me engano, esse tecido é aquele perfurado, então não era tão homogêneo como aquele outro que eu tinha lá nas referências que eu pedi para um técnico imprimir com diferentes difusões e diferentes ganhos de ponto, tá? Então o amarelo ficou assim, o magenta já ficou mais bonitinho, né? E tudo indica então que esse tecido já é um pouco mais amarelado, tá? O cian, né? Tá também tem algumas coisinhas assim, mas tem alguma aqui pode ser alguma leitura, alguma coisa mais que foi lido de uma maneira errada. A gente procura sempre ter a curva mais suave, mas teve um corte de tinta bastante grande aqui, né? Se você for analisar o cian está em 84, enquanto o amarelo ficou em 97, o magenta em 95, né? Tudo isso para a gente conseguir um cinza perfeito. E o preto é aquela cor chave, né? Então nós podemos inclusive, quando é possível, aumentar aqui a escala para você conseguir o menor valor de luminosidade, tá ok? Mas as curvas aqui, por mais que elas estão assim, eu não vou mexer porque isso é o resultado do espectrofotômetro. Uma vantagem do Paint Factory, tá? O Color Lux, é que ele já com essas informações ele determina o corte de tinta secundário, né? Além de a gente verificar um ponto muito importante, aqui nós temos que certificar que a nossa linearização ela foi satisfatória. O que que é isso? Quando você for imprimir os parâmetros aqui, tá? Eu vou até ampliar aqui para a gente ver a prévia do trabalho. Então, vamos lá. Então, esses degradês aqui não podem ter nenhum bend, nada. A transição aqui tem que ser a mais suave possível, tá? Lembrando que quando nós configuramos o espectrofotômetro nessa condição, a gente, como não se trata de uma tinta neon, então nós vamos usar ele na condição M0, tá? Sem nenhum tipo de lente, tá? Leitura padrão, sem nenhum filtro. Tá ok? Então é uma coisa que eu vou mostrar até. Eu consigo mostrar para vocês nessa outra tela do espectrofotômetro. Eu posso vir aqui, ó. Então aqui eu posso mostrar a, o espectro que eu estou usando o M0, tá? Sem filtro, tá ok? Então o M2 a gente só usa quando nós temos tintas neon embutidas, tá? Na situação. Então, basicamente isso. Somente um recordatório sobre esse ponto. Então, o corte de tinta ficou em 210. Porém, se modo esportiva, a impressão já está assim, não está tão forte, o vermelho não está tão intenso, você pode também dar uma subidinha, tá? Não é, é uma situação que você pode voltar e fazer esse ajuste depois, tá? Geralmente ele está cortando mais ou menos por aqui que tem a setinha, né? Onde todas as cores já alcançaram praticamente a sua totalidade. Jogar o pé acima, eu acho uma besteira, porque hoje, com esse motor de cor, você não precisa, ele corta perfeitamente. Jogar para baixo, tipo se o papel está muito ondulado. Se o papel que você está imprimindo, papel de sublimação, não é um papel tratado de boa qualidade, como o Qualitex Paper, eu sugiro até baixar um pouquinho, porque senão vai raspar na cabeça, entendeu? Então, por isso que nós temos a opção de baixar.
tá ok? Então, esse é um ponto. Voltando aqui para a nossa criação do perfil, e agora não tem muito segredo. Vamos imprimir as mil. Até agora nós não tínhamos falado de correção de cor, nem a parte de tabela de cores, né? Então, agora nós preparamos todo o nosso ambiente para uma condição ideal. Tanto é que quando vocês imprimirem essa ferramenta, esta amostra aqui, já vai imprimir com um cinza perfeito a borda de aquecimento. Então, depois da linearização e do corte de tinta e também do limite de tinta múltiplo, nós já devemos ter um cinza perfeito, porque a tinta está sob controle, tá? Então, eu vou fazer a impressão com 1.500 amostras. Apesar de pessoas falarem para mim, não, Marcelo, pode fazer com 1.500. Não, eu prefiro que faça com 1.500, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Aí depois chega alguma nuance, algum tom que você não consiga alcançar, porque essa cor não estava prevista na tabela de cores, tá? Então, agora, como eu não vou fazer a leitura, eu vou fazer a importação dos dados daquele mesmo perfil, tá? E aqui eu já tenho todas as leituras que vocês podem revisar e ver. Muito difícil de dar erro nesse sistema de cor aqui, tá? Muito difícil. Porém, não custa nada dar uma verificada para ver se não tem nenhuma cor errada. É claro que vai ser sempre mais próximos e a leitura é sempre mais escura, porque no processo de sublimação nós vamos transferir isso do papel para o tecido. E uma vez feito isso, tá? Quando você aperta o botão seguinte, o software já vai fazer os cálculos necessários em relação à tabela de cores e todo o processo que nós fizemos até agora, tá? Se apresentar alguma mensagem falando que o delta E está alto aqui, nessa etapa ele aborta e te dá uma mensagem de advertência, olha, o delta E está muito alto, não sei o que, não sei o que lá, porque ficou acima do 4, por exemplo, né? Ou de 3,5, você tem que parar na hora porque tem alguma coisa errada com a sua linearização. Ou seja, os dados de leitura estão inconsistentes, tá? O delta E na gama automática tem que estar abaixo do 4, como sempre, né? E o delta E da gama isocoated, que é uma referência, né? Tem que também estar abaixo do 4. Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Mas aí nós não temos o tecido de referência especial, aquele tecido padrão, né? Com uma alvura perfeita, uma absorção de tinta fantástica, não tem nada disso. Então, por isso que na sublimação o delta E é um pouco mais alto, sim, tá? Temos alguns parâmetros aqui bastante interessantes que eu gostaria de falar para vocês aqui em relação à configuração das variações do mesmo perfil. Por exemplo, eu vou deixar o Visual Match, que é o famoso arroz com feijão que atende tudo. Eu vou duplicar ele, na verdade, eu vou cancelar aqui, eu vou dar um mais e vou, em vez de cópia, eu vou chamar ele de, eh, por exemplo, cores puras, tá? Por que cores puras? Porque aqui nós temos a capacidade de fazer a limpeza das cores já no perfil. O que é isso? Aquele problema de contaminação de cian no amarelo, do magenta, tudo, você consegue resolver através da função purificar. Então você fala que você quer o cian, cian, o magenta, magenta e o yellow, yellow. E o que vai acontecer? Não importa se a sua entrada do arquivo for RGB ou CMYK, tá? Ele vai pegar aonde for determinado que é uma cor pura, tá? Ele automaticamente vai fazer a limpeza dessas cores. Eu não vou aplicar no preto e nem no vermelho, no verde e no azul. Só estou fazendo as primárias mesmo, tá? Para colocar isso como cor pura. Falando de GCR, ele já calcula automaticamente, uma coisa bastante avançada, desenvolvida até em parceria com a GMG. O início do tinta preta que a gente calculava lá no passado com os outros softwares de RIP, aqui ele já te dá automaticamente para reduzir a granulação do trabalho. O preto máximo ficou em 100 e a largura máxima do preto ficou em 100, tá ok? E se você precisar formular algum
preto em especial, é só você ativar aqui, otimizar, e aí você imprime aquele target do Black Point, né? E você vê qual que é o preto que sai preto na sua impressão. E aí, com isso, com o auxílio do espectrofotômetro, você vê qual que é o preto mais escuro, e aí você pode colocar a fórmula, porque aqui, depois de você definir o preto que você quer aqui, não importa o preto que entre, ele vai sempre formular com aquilo que você colocar aqui como referência. Tá ok? Então, esse é outro ponto muito importante. Eu já chamo a atenção disso aqui. A interpretação é aquelas funções que eu já tinha falado para vocês, né? Eu até vou passar para vocês depois o nosso manual sobre gerenciamento de cores avançado, né? Onde nós temos aqui o perceptual, que faz, que é mais aplicado para fotorrealismo, você vai ver lá no meu manual. O colorimétrico relativo, que é o famoso, é o que tem para hoje, né? Que ele coloca o limite, as coisas que estão fora do gamut da impressora no limite do gamut, tá? E tem o absoluto, saturação. A diferença do colorimétrico relativo e do absoluto é que no colorimétrico o branco do trabalho é o branco da mídia, né? E o absoluto ele tenta fazer a correção de acordo com o valor fixo, fixando o branco no valor de 5.000 Kelvin, tá? Mas eu vou deixar aqui no Visual Match padrão do jeito que tá. Eu só vou deixar ativado aqui o cores puras, tá ok? Muito bom. Então, nosso perfil está pronto e finalizado, tá? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo a questão de criação de perfis e eu vou fazer um próximo vídeo sobre algumas configurações para se alcançar determinados ou resultados já existentes nos clientes. Dando continuidade no processo de configuração do RIP, nós temos um outro ponto bastante importante que é a questão do gerenciamento de cores, né? Nós sabemos que os arquivos podem vir com perfil CC embutido ou não, né? Então, o que eu costumo fazer aqui para resolver os problemas? Vamos colocar uma situação hipotética que nem nós temos hoje, que um cliente quer reproduzir as mesmas cores que tem, por exemplo, no software Photoprint ou Flex da SAI. Tá ok? Então, nós vamos abrir o Flex aqui da SAI. Então, nós temos que entender um pouquinho como que foi configurado, né, esse software. Então, nós temos duas condições de trabalho, tá? A primeira condição de trabalho é que quando você trabalha com arquivos sem correção, ou seja, que não tem perfil embutido, a recomendação que eu faço para vocês é o seguinte, tá? É você colocar as configurações default do software. O que que é isso? Por exemplo, nós temos o perfil de entrada que faz a conversão dos espaços de cor para o espaço de cor da impressora, né? Então, através do perfil que a gente acabou de criar. Então, por exemplo, se você quer resultados similares, você tem que fazer a tradução dos arquivos de maneira similar. Tá? Esse é um ponto muito importante que eu sempre falo para vocês. Como que é isso? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, aqui no meu manual de iniciamento de cores avançado, eu explico aqui sobre as conversões entre os espaços de cor, né? Então, nós temos aqui o espaço de cor RGB, o CMYK e o Grayscale, e cada um deles tem um perfil de entrada. É esse perfil de entrada que faz a conversão da imagem original para um espaço de cor maior, que é o CIELAB. Isso é uma coisa que foi convencionada lá na Convenção ICC de 1993, né? Então, nesse ponto aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a conversão. Quando o arquivo tem um perfil CC embutido, você deixa o software interagir com esse perfil. Porém, como na sublimação muitas vezes você quer uma cor mais intensa, uma cor mais bonita, né? Então, você pode usar de alguns subterfúgios que eu vou explicar aqui para vocês, para você chegar numa cor mais intensa. No caso desse outro cliente, ele quer as mesmas cores que ele tinha lá com o Photoprint, o Flex, ou até com os softwares da Inedit, qualquer outro aí do mercado, tá? Ele quer as mesmas cores. Então, como que nós vamos fazer isso? Através de três parâmetros: os perfis de entrada, a correção de cor, né? E também o que a gente chama de padronização de cores ou perfil de referência, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos ao software novamente.
tá? Então, aqui, por exemplo, no Flex, eu vou até não vou abrir nenhum arquivo, eu vou ir nas configurações padrão do arquivo. Então, eu vou ver que esse RIP ele está configurado com o perfil de entrada para o CMYK e para o GACOL, CE 2000 e 2006, o RGB no sRGB com gama 2.1 e o cinza o mesmo GACOL. Claro, com a opção de usar o perfil CC embutido quando for necessário ou como uma tentativa, se você quiser ativar assim. Tá? Isso também nós temos no Color Looks, tá? E como que funciona? Basta você abrir aqui nas propriedades, vou até fechar o Flex aqui para não ficar tão pesado. Eu vou entrar aqui nas propriedades do software e vou entrar no adicionar trabalho, tá? No adicionar trabalho, você pode adicionar um trabalho qualquer, vou até colocar o mesmo arquivo que estava lá no Flex, tá ok? E nós temos aqui a parte de editar as preferências, a parte de cor, né? Então, aqui você pode usar o perfil, as renderizações que vierem no perfil, ou seja, embutidos no perfil, né? No perfil não, no arquivo, ou então você pode colocar somente o perfil ou eliminar. Tá? O eliminar é quando a gente procura fazer o perfil em gama alta, né, em gama máxima, né? Mas no caso, se você tem uma agência que prepara os arquivos do jeito que você deseja, certo? E ele manda sempre o arquivo com a cor correta, com o perfil CC embutido, então você pode colocar aqui a opção de perfil. Se você quiser o perfil mais a renderização, que seria a parte do colorimétrico relativo, o absoluto colorimétrico, que está lá naquele manual que eu vou entregar também junto com esse vídeo para vocês, então aí você deixa os perfis de entrada e as renderizações. A renderização você coloca aqui, né? E o perfil de entrada, deixando o perfil, ele vai usar o perfil que está no arquivo. Tá? E não o que está configurado aqui. Se não tiver algum arquivo, algum perfil, ele vai usar o que está definido aqui. No caso, como a gente quer que o arquivo ou que o trabalho corresponda ao software Flex Photoprint, então eu vou deixar para eliminar e aqui eu vou configurar o software lá com o. Eu não me lembro qual que era o outro lá, mas vamos supor que era o. Não, era esse aqui. Esse aqui é o sRGB com gama 2.1, né? O sRGB. E para imagem, no Flex está como perceptual e no vetor colorimétrico relativo. Na verdade, quando você tiver dúvida, abre o software do Flex, por exemplo, ou do concorrente, ou qualquer outro software da concorrência, certo? E veja como está configurada essas renderizações e tudo mais, tá? No CMYK, se eu não me engano, eu não me lembro qual que era, mas era um ai, acho que era o Gacol, eu não vou abrir aqui agora para ver, mas vamos supor que seja o Gacol Coated V2, tá? Então, eu vou colocar aqui o Gacol Coated 1V2, certo? E, como sempre no Flex, ele coloca lá a imagem perceptual e o vetor em colorimetro relativo. O Gray, você deixa no Windows, pode colocar aqui com gama 2.2, tá ok? Você pode deixar assim e também deixar da mesma forma que vocês definirem. Claro, isso aqui só vai funcionar com arquivo cinza, tá? E o Cielab, deixa o Cielab e também vocês podem seguir a regra, caso do Flex seria isso, tá? Com isso aqui, praticamente você já vai conseguir resultados muito similares ao que estava configurado lá no Flex. Se não ficar igual, você experimenta vir aqui e colocar só para determinar o perfil de entrada e as renderizações por aqui. Tá ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer para que o software copie os resultados ou faça a simulação dos resultados de um perfil CC criado em terceiros ou no próprio Flex, Photoprint, qualquer outro software do mercado, Ergosoft, tá? É você colocar ele também no target. O que que é o target? É aqui, ó, tá? Que é o alvo. Então, o que que você faz? Você vai lá e você procura, tá? Se você não tem o perfil criado, tá? Se você não aparecer o perfil do outro software aqui, o que que você vai ter que fazer? Eu vou ensinar para você. Você vai lá no software aonde você tem a referência. No caso, eu vou vir aqui no Flex.
tá? E vou abrir o local do arquivo. Lá nós temos uma pasta chamada ICC Profile e nós vamos ter a impressora que foi criado o perfil que, se eu não me engano, está como Titan. Tá? E aí nós temos o arquivo chamado teste AL 360 por 1200, que é o perfil que está sendo usado para imprimir com o Flex ou o Photoprint com outro equipamento e você quer deixar as cores mais próximas. Então, o que que você faz? Você vem aqui, botão direito do mouse e usa o botão a opção de instalar perfil ICC. Com isso ativado, olha só que legal o que você vai ter como opção de gerenciamento de cores no software também. Quando você vier aqui adicionar um trabalho, tá? Eu vou pegar aqui o motocross novamente, tá? Além de todos aqueles parâmetros que você já salvou como preferência de cor no seu software, simulando o Photoprint, o Flex, né? Você vem aqui e coloca também o perfil de referência lá que está sendo utilizado para imprimir no Flex. Se eu não me engano, chamava Test All. Aqui, ó, Test All. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o perfil que nós criamos lá no treinamento, né? Aqui, ó, perfil treinamento, que inclusive ele vai ter a opção do Visual Match, a opção de cores puras que nós criamos, né? Lembra dos passos anteriores que nós fizemos, tá? E aqui nós temos a resolução de impressão. Tá? E com isso, o software automaticamente já vai a hora de ele montar a cor, ele vai usar as referências desse perfil aqui para se aproximar ao máximo com a outra tinta que você tem na outra máquina ou com a outra condição de impressão. Se não for um perfil genérico usado na outra máquina, tá? Com curvas de cor aplicadas, aquelas curvas, aquelas gambiarras que se fazia no Flex para tentar chegar na cor, eu garanto para você que com essa função de target você consegue chegar no resultado que você tinha na outra impressora ou com outro fluxo de cor ou com a outra impressora com outro software da concorrência, tá ok? No caso, o Flex, tá ok? Ou poderia ser também o Ergosoft, Inedit, qualquer outro que use a convenção ICC como referência. E com isso aqui, o processo é bastante simples, bastante direto, e isso aqui fica gravado, tá? Quando você manda o arquivo para o motor de RIP, você vai ver que ele chegando aqui usando o perfil treinamento e tudo mais, quando você for olhar as particularidades, ele vai falar que está fazendo o modo de impressão, cadê a correção? O registro, aqui, informação do trabalho, ó. Ele está usando o perfil de referência, o teste AL 360.200, que é o perfil ICC que estava sendo utilizado lá no outro software para imprimir os trabalhos, tá? Então, essas são os truques que eu entrego para vocês. E sempre, né? Quando você for trabalhar com o cliente está começando e quer estipular uma bandeira ou uma tabela de cor, tá? Nós temos várias tabelas que nós podemos entregar para vocês, tá? Ou seja, pegar esse arquivo ou pega o perfil seco, né, que a gente chama, né, o perfil sem nenhum tipo de correção, ou nenhum target, né, que nem nós fizemos aqui, colocamos o perfil do Flex, e você pega, por exemplo, e imprime nos tecidos do cliente esses arquivos que eu vou mostrar aqui para você. Nós temos um arquivo onde nós trabalhamos com praticamente tudo o que é RGB, que é o Color Chart RGB, tá? Esses dois arquivos, na verdade, o Color Chart CMYK e o Color Chart RGB. São duas referências de cor que você pode colocar do tamanho que você quiser, e aí você vai ter praticamente um color map, né? Vamos colocar aqui, com todas as cores necessárias para você poder ter como referência. E o mais legal desse arquivo é o seguinte, é que ele tem, vamos dizer assim, a formulinha de como montar, né? Então você vai colocar aqui o perfil de treinamento, vai imprimir, então nesse caso, como a gente vai ter a cor de referência, vamos deixar no Visual Match, sem nenhuma referência de cor. Esse arquivo aqui você pode, Marcelo, eu quero trabalhar em máxima gama, ou seja, com as cores mais fortes da impressora possível. Aí nós temos um truque, né? Você vem aqui na correção de cor e aí você coloca o eliminar, como eu já tinha mostrado, e
Qual que é o espaço de cor maior no perfil de referência no RGB? É o famoso Adobe RGB 1998. Tá ok? E nessa situação, como nós vamos fazer, por exemplo, modo esportiva, eu vou colocar aqui colorimétrico relativo. Tá? Aqui no CMYK, eu vou usar o CRPC7, que é o espaço de cor mais amplo, né? A referência de cor mais ampla que um trabalho CMYK pode alcançar. É a mesma coisa, colorimétrico relativo, tá ok? E aqui eu só vou mudar para colorimétrico relativo e aqui também colorimétrico relativo, tá? Aqui nós vamos estar fazendo uma tradução do arquivo para a máxima gama, ou seja, nós estamos ampliando a gama do arquivo, melhorando a tradução do teu trabalho, do trabalho do nosso cliente, a um espaço de cor Cielab, né? E para que a tradução, usando esse perfil CC que a gente acabou de fazer, a tradução desse trabalho seja o melhor possível para a impressora, tá? Então, basicamente, com essas configurações aqui, o arquivo CRPC7 você consegue baixar do icc.com, né? E o Adobe RGB ele já é padrão até do Windows, tá? Então, vamos deixar assim do jeito que está, eliminando, e aí esses arquivos vão ser impressos na máxima gama. Para ficar bonitinho aqui, deixa eu fazer uma rotação aqui, tá? Deixar ele mais ou menos colocado aqui do lado, tá? Ou um espaçamento que eu quiser. E basicamente é isso. E o que contém esses arquivos aqui? É bastante simples o que contém, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ele está aqui na área de trabalho, Presentation Files, e o arquivo RGB ele é um arquivo PDF, né? Onde nós temos várias cores, tá? Do espectro, inclusive a escala de cinza, e nele nós temos a famosa colinha, né? Então, aqui para você interpretar a cor como ela deve ser, basta você ver aqui, ó, a primeira coordenada referente ao azul, a segunda ao verde e a terceira ao vermelho. E aí, montando essas cores no Photoshop, essa cor que você imprimiu é essa cor que você tem que colocar no Photoshop, tá? Ou seja, o que você imprimiu para você conseguir esse mesmo resultado, por exemplo, para chegar nesse azul, você vai colocar zero de vermelho, zero de verde e 255 de azul no sistema RGB. E você vai ter essa cor porque você já imprimiu ela. É uma cor conhecida, tá? Isso é no RGB. No CMYK, nós temos um outro arquivo também bastante interessante, e como são várias coordenadas, né? Como que funciona isso, tá? O arquivo está em landscape, aqui aliás em portrait, tá? Mas nós temos aqui o 0 a 100 do preto, né? E nós temos aqui, por exemplo, o cian fixo em 80 e o amarelo variando de 0 a 100 e o magenta variando de 0 a 100. Entendeu? Então, com essas coordenadinhas aqui, você consegue fazer todas essas coisas. Você vai ver que o cian tá, ó, aqui está fixo no 0, 40, 80, 50, 10, 20, 30. Ou seja, nós temos todas as coordenadas possíveis aqui para formar as cores. E, Marcele, como que fica a situação do preto? Lembre-se que o preto, dá uma olhada lá no manual que eu mostrei, que eu entreguei para vocês, o manual ele fala sobre o GCR, né? O GCR já monta o preto automaticamente nessas cores, tá ok? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida e consulta, por favor, é só escrever aqui no canal do YouTube ou então mandar para o nosso suporte técnico. Obrigado.